Como fazer para controlar a ansiedade do time? Nós trabalhamos com venda de software e o ciclo de vendas é um ciclo longo. Por isso a preocupação, né? Gera-se muita ansiedade, quero fechar com o Daniel, quero vender para ele rápido, mas ele não compra na velocidade que eu quero. Isso acaba me gerando ansiedade. Como eu luto com a ansiedade, Dani? Vamos lá. Cara, a ansiedade é importante a gente entender porque a ansiedade acontece, né? A ansiedade ela é um estado emocional aí que joga muito a gente pro futuro, né? A gente fica, né, deixando de viver o presente porque o futuro que a gente quer não chega na velocidade que a gente gostaria, né? Então, algumas ferramentas para a gente trabalhar com ansiedade é a gente colocar mais foco no que a gente tem para fazer, né? Ao invés de só esperar, né? Se você tem alguma resposta que vai acontecer daqui a algumas semanas, né? Você ficar só pensando no que está lá na frente, você deixa de viver momento presente, esperando um negócio que está lá na frente, você desperdiça o tempo que você tem e não tem muita coisa que você possa fazer a respeito, né, Leandrão? Então acaba que a gente tem um sentimento de impotência durante essa espera, né, que coloca a gente num lugar mais frágil, né, que parece que a gente está dependente, parece que a gente não tem muito que a gente possa fazer, né? Então, dicas para lidar com ansiedade na área comercial, principalmente com processos mais longos, é você ter o seu processo bem desenhado, né? Você saber exatamente em que etapa do processo você está e ter claro os objetivos de cada uma dessas etapas para você ter como o foco, né? Você ter como principal objetivo de curto prazo o estabelecimento desse próximo passo. Né? Se você liga hoje, né, para um cliente, vou ligar lá pro Dodô e vou fechar com o Dodô um software, né? Beleza. Dodô é nosso editor aqui, né? Vou ligar pro Dodô e eu sei que demora de repente 2 meses para fechar, né? Se eu for colocar energia em preciso fechar com o Dodô, desde a primeira ligação, né, eu vou estar num estado muito ansioso durante todo esse tempo. Se eu tenho muito claro qual é o próximo passo que eu preciso fazer, né, com o Dodô no meu processo comercial, eu tenho mais controle. Né? Eu entendo que hoje eu só preciso fazer uma ligação com ele, pegar alguns dados, entender, qualificar, né? E aí a minha tarefa de hoje está cumprida. Né? Eu não estou devendo nada. E eu não estou esperando por nada que está muito lá na frente. A minha missão por hoje foi cumprida. E eu consegui completar o próximo passo. Né? Quando o meu próximo passo é um passo que depende de muita coisa, tem muita coisa no meio que pode acontecer que eu ainda não sei o que vai acontecer. Né? E aí gera um número enorme de variáveis. Né? Putz, e se ele não for o cliente qualificado o suficiente? E se ele não aparecer na reunião? E se ele achar caro? E se isso? E se aquilo? Então fica um monte de coisas que ficam criando cenários diferentes na nossa cabeça que geram ansiedade. Se eu trabalho com pequenos passos ao longo do processo, e aí a clareza no processo é imprescindível, né? Eu sei que hoje eu tenho que fazer uma ligação, fazer essas perguntas para ele, colocar no meu CRM e ver qual que vai ser a próxima tarefa que eu tenho que fazer. Né? E outra coisa que é fundamental, Leandrão, e aí, né, a dica para o gestor, né, o gestor estava querendo falar sobre a ansiedade do time, né, é você trazer luz para o time nas coisas que estão dentro do controle do time. Né? Porque a ansiedade ela também vem de você colocar uma responsabilidade em cima das pessoas de coisas que elas não têm controle. Né? E aí eu fico numa situação de tipo, eu estou refém de coisas que são externas. Né? Se eu não tenho controle se o fulano vai me atender, se o fulano vai aparecer na reunião, se o fulano vai topar fechar comigo ou não, né? Eu acabo não conseguindo saber o que eu preciso fazer para que o meu resultado aconteça. Né? Então, para o gestor, eu acho que é muito mais trazer o time para o que está dentro do controle do time. Então, seguir o processo está dentro do controle do time.
né? Eu tenho aqui as atividades que eu preciso fazer com cada prospect, o que eu preciso, quais são as tarefas que eu preciso executar, né? E focar no desempenho, né? Pô, vamos melhorar as reuniões de apresentação? Vamos melhorar as reuniões de apresentação, né? A reunião de apresentação fica melhor, as taxas de conversão tendem a subir, né? Se eu tiver que colocar aquele negócio de, putz, o número de ligações que eu preciso fazer para fechar um contrato são 40 ligações, sei lá, né? Isso está dentro do meu controle. Agora, se o gestor me coloca, ó, você precisa falar com 10 pessoas tomadoras de decisão por dia, isso não está dentro do meu controle, porque se esses 10 decisores não atenderem o telefone, parece que eu não fiz o meu trabalho. Mas se eu fiz 50 ligações e eles não apareceram, eu fiz o meu trabalho. Né? Tem uma diferença aí entre valorizar o trabalho feito, o desempenho, né? E entender que algumas coisas não dependem do nosso esforço, né? Eu posso ligar para um monte de gente. Se as pessoas não atenderem, eu não tenho muito o que fazer, né? Eu posso melhorar a minha abordagem, posso melhorar as estratégias de passar por gatekeeper, mas, de novo, isso está dentro do meu controle. São outros tipos de tarefas, são outras coisas que eu preciso treinar, né? Mas o fechamento do contrato está atrelado a outra pessoa, né? E eu não tenho como forçar isso a acontecer, eu tenho como influenciar, né, com que a pessoa feche conosco. E isso está dentro de um monte de variáveis de reunião, de negociação, de coisas que eu consigo fazer, né? Agora, se eu não tenho isso desenhado e se as coisas estão muito soltas, né, se eu estou com muita coisa dependendo de outras pessoas e coisas muito distantes, a ansiedade aumenta, né? E outro ponto quanto mais vazio o funil, mais ansioso eu fico com os leads que eu tenho, né? Então, se o meu processo é um processo longo, né, vai demorar 2 meses, vai demorar 3 meses para fechar, e eu estou trabalhando com poucos leads, cada lead que me rejeita em qualquer que seja a etapa do funil é um golpe doloridíssimo, né? Porque às vezes esse cara já avançou 2 meses comigo e eu perco ele no meio do processo. Isso. Né? Ele resolve fechar com um concorrente, sei lá. Se eu não estou prospectando, se eu não estou colocando novos leads no funil, se eu não tenho feito esse trabalho de oxigenação, né, de prospecção, se eu começar agora vai demorar 2 meses para eu estar no mesmo lugar que eu estava. Né? Então eu preciso estar prospectando a todo momento, eu preciso ter um topo de funil ali bem populado, né, e ter dentro da minha semana, né, eu ter trabalhos com prospect que estão em todas as etapas do funil, né, porque aí eu sei que a qualquer momento eu consigo fechar um contrato, a qualquer momento eu estou trabalhando um cliente que daqui a pouco vai começar a negociar comigo, porque quando eu só tenho cliente lá na ponta, e aí eu perco um, e aí sobraram 2, né, fica aquela coisa, putz, um deles precisa fechar comigo, ou para eu bater a minha meta eu preciso que os 2 fechem. Aí eu fico super ansioso, porque Exato. Uma negativa acaba com o meu mês inteiro, acaba com 90 dias de trabalho. Aí não tem como eu não ficar ansioso. Exatamente. Né? Eu tô refém de uma situação que é extremamente difícil. Agora, se eu conseguir levar pro fechamento ali, né, levar pro final do funil, 5, 6 e eu preciso fechar 1 ou 2, eu fico mais tranquilo se eu sei qual é a minha taxa de fechamento. Isso. Né? Então, essas coisas ajudam a gente a ficar um pouco mais calmo. Né? O difícil é quando eu não estou trabalhando direito o processo, né, Leandrão? Exatamente. Eu acho que você falou tudo. Não tem mais o que eu colaborar para o vendedor, né? Então você falou de olhar para o processo comercial e você entender aonde está cada cliente dentro do teu processo comercial. Isso vai te trazer tranquilidade. Você comentou sobre a quantidade de oportunidades. O que gera ansiedade para o vendedor é ele chegar muito próximo do final do mês e ele enxergar que ele não tem deal no pipeline, ele não tem negócios no funil de vendas para ele vender e bater a meta, para ele entregar o resultado. Não só o resultado que o gestor precisa, mas o resultado que ele precisa. Somos comissionados, então a gente também tem a nossa meta, né? A meta como profissional. Agora eu quero trazer para o gestor, tá? Primeiro ponto, cuide das pessoas individualmente.
quando você tem um vendedor ansioso na equipe, não adianta você tentar tratar a ansiedade na equipe, né? O Daniel está ansioso, então eu vou fazer uma reunião de one-on-one com ele para trabalhar isso com ele, né? Eu vou trabalhar coach de vendas, eu vou ser coach do Daniel ali, da minha equipe, para diminuir essa ansiedade. E aí eu vou trazer tudo isso que o Dani acabou de muito bem dizer pro meu vendedor que está ansioso, tá? E muito, mas muito importante, né? A ideia, quando você é gestor, você não comparar um com o outro. Ai, mas o Daniel, ele é tão... Não sei por que você é ansioso, Leandro. O Daniel é tão calmo e ele vende mais. Cara, você perde a tua equipe se você faz uma comparação dessa. Parece bobo, né? Mas é extremamente agressivo, extremamente perigoso você fazer isso na tua equipe. Não é isso que a gente deseja. E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube. Porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!